A percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. Essa é uma frase de Albert Einstein e que tem tudo a ver com o projeto que eu quero mostrar para vocês. Que projeto é esse? É o projeto Ignotus, que é um projeto de história em quadrinhos utilizando personagens da literatura fantástica nacional antiga, ou seja, personagens da literatura brasileira fantástica que estão em domínio público. Mas a gente está pegando esses personagens não para recontar a história deles em forma de quadrinhos, mas sim reuni-los em um supergrupo novo, ou seja, um grupo de super-heróis das antigas, somente com um personagem da literatura fantástica nacional. Algo semelhante com a Liga Extraordinária, mas no nosso caso a gente está usando só a literatura brasileira. E você pode se perguntar, mas será que vale a pena resgatar esses personagens? Será que são personagens que realmente são legais ao ponto de valer a pena montar um supergrupo com eles? E eu posso garantir que sim. A maioria desses personagens eles são muito desconhecidos do grande público. Não à toa a gente escolheu esse nome para o projeto, Ignotus. E o que é Ignoto? Ignoto é sinônimo de desconhecido. Então a gente reuniu esses personagens meio que desconhecidos e montou esse supergrupo. Mas, mesmo sendo desconhecidos, eles são personagens interessantíssimos e que vale muito a pena que as pessoas conheçam. Vale muito a pena que a gente faça como Albert Einstein falou, que a gente tenha uma percepção desses desconhecidos, conheça essa coisa nova que estava ali escondida o tempo todo. Eu vou dar alguns exemplos de personagens só para vocês terem uma ideia de quão incríveis são esses personagens da literatura fantástica brasileira. A gente pode falar do Dr. Alpha. O Dr. Alpha, por exemplo, é um personagem que a literatura fantástica brasileira nos presenteou com um explorador espacial. Isso mesmo, ele foi feito no início do século XX, já trabalhava com esse tema. Ele monta uma nave e sai viajando pelo sistema solar com essa nave. Esse personagem está presente, a gente fez uma substituta para ele, a Beta, mas ele também está presente nessa história em quadrinho. A gente pode falar da Rainha do Ignoto, que é uma personagem da escritora Emília de Freitas. A Rainha do Ignoto é uma rainha que mora numa ilha habitada somente por mulheres. Ela já tem alguns ideais feministas disso, numa literatura do século XIX. E além disso, ela é uma mulher super poderosa no sentido de inteligente, de forte mentalmente, de uma verdadeira líder, talentosa. E ela tem a capacidade de hipnose, que personagem interessante. Tem a Luneta Mágica, do Joaquim Manuel Macedo, que a gente tem o personagem Simplício, que tem um artefato que é capaz de enxergar coisas sobrenaturais, consegue enxergar a verdade das pessoas, a mentira das pessoas, consegue ver coisas além do normal. Ele tem esse objeto fantástico, que é uma luneta mágica. Temos também personagens do escritor João do Rio. Tem um dos personagens de um dos contos do livro Dentro da Noite, que é o Oscar, que ele tem um olfato muito, muito além do normal. Ele consegue sentir o cheiro das pessoas a distâncias, consegue sentir o cheiro das cidades. Ele nada escapa muito a essa capacidade dele olfativa. Então é um personagem que usa um sentido diferente do que a gente vê aí como superpoder. Tem um personagem que tem olhos com visão de raio-x. Tem o nosso Frankenstein brasileiro, mas que é muito, pra mim, é muito mais interessante, mais filosófico do que o Frankenstein, porque ele já trabalha com a transexualidade, que é um personagem do Coelho Neto, do livro Esfinge. É um personagem que tem a cabeça dele é uma cabeça de mulher e o corpo é de homem. Eram duas crianças que sofreram um acidente e cada uma teve a parte do corpo danificada em uma espécie de operação esotérica, alquímica, especial, de um ser especial. Criou-se esse novo ser que é uma mistura dos dois, e ele é cheio de questões filosóficas sobre a alma, a existência dele. Enfim, o que não faltam são personagens interessantes, tem muito. Mas para a gente conseguir concluir todas essas ideias e transformar isso num super quadrinho, a gente precisa muito do apoio de vocês, porque produzir um quadrinho é uma coisa muito... demanda muito tempo, é muito custoso tanto no sentido financeiro quanto no sentido de tempo necessário que a gente precisa para se dedicar a esse projeto. Eu já tenho um roteiro desse projeto, um roteiro inicial, e ele tem aproximadamente 120 páginas de quadrinhos, então é muita coisa, e a gente precisa de um apoio para que a gente consiga ir produzindo essas páginas. Quem está fazendo esse projeto sou eu, que eu sou escritor. Para quem algumas pessoas já podem me conhecer eu me chamo de Gabriel Billy, e eu tenho um livro chamado Vera Cruz e outro Psicanalista de Robôs. São meus dois últimos livros que as pessoas conhecem um pouco mais. E eu estou fazendo esse projeto junto com um camarada que é um artista talentosíssimo,
chamado Thiago Lima, que é um desenhista incrível. Vocês vão conferir a arte dele no projeto. E nós já fizemos um primeiro capítulo que está disponível para vocês. Esse projeto está sendo feito entre eu e o Thiago. Só que é o seguinte, a gente precisa de apoio até para conseguir coisas a mais do que terceirizar algumas coisas. Por exemplo, nesse primeiro capítulo que a gente está disponibilizando para vocês no Tapas, ele está todo colorido, mas ele foi feito com as cores da Sara, que também é uma artista incrível, uma ilustradora de mão cheia e ótima colorista. Mas a Sara não está com a gente o tempo todo nesse projeto, então a gente precisa de dinheiro para conseguir colorir, por exemplo, esse projeto. Então essa é uma das metas estendidas, que a gente consiga agariar dinheiro para conseguir colorir o projeto, agariar dinheiro para fazer outras coisas em cima do projeto. Então, vocês se quiserem, se interessarem, deem uma olhada em todas as recompensas, em todas as metas, porque inicialmente, depois desse capítulo, vai ser feito em preto e branco. O Thiago vai estar desenhando meus roteiros. Mas se a gente alcançar tal meta, a gente vai voltar a colorir o quadrinho, que nem é o primeiro capítulo que está disponível, está colorido. E a gente vai poder ter algumas capas, algumas coisas diferentes. Por exemplo, nesse primeiro capítulo a gente tem uma capa que teve as cores do Hugo Araújo, que é outro artista monstro, né? Só que a gente não está contando com ele o tempo todo, a gente precisa desse apoio para conseguir coisas a mais. E o apoio inicial para que a gente consiga produzir o quadrinho em si. Então é isso, gente. Eu espero que vocês olhem, observem tudo, deem uma conferida legal, que vale muito a pena apoiar esse projeto. Eu espero muito poder contar com a ajuda de vocês, que a gente vai se dedicar legal a fazer o melhor desse mega projeto de desconhecidos, de ignotos.